Seu médico não sabe o que você precisa na fisioterapia. Isso mesmo. Seu médico não faz ideia de qual tratamento fisioterapêutico você vai precisar depois da nossa avaliação. Por que eu estou te falando isso? Porque comumente nós fisioterapeutas recebemos cartinhas de médicos dizendo, por exemplo, que para uma dor no joelho você precisa fortalecer o aparelho extensor da coxa, o posterior da coxa, que você tem pontos gatilhos no caso de dor cervical, que você precisa de alongamento, fisioterapia analgésica, eletroterapia, ondas curtas e várias atrocidades que eles não fazem nem ideia de como funcionam no organismo humano que está com dor crônica. Bom, imagine você que você se consultou comigo, Caio, fisioterapeuta musculoesquelético, especialista em dor. Eu olhei para você e você me disse o que estava na ressonância magnética que seu médico prescreveu e que você tinha uma indicação de cirurgia. Aí eu olho para você e falo, o remédio que ele passou não é o melhor para você, o melhor remédio é esse e a cirurgia tem que ser por essa incisão aqui. Você levaria em consideração o que eu estou falando? Provavelmente não. Por quê? Porque eu não estudei medicina, muito menos cirurgia geral, muito menos cirurgia específica para coluna ou para joelho. Eu, enquanto fisioterapeuta, não tenho habilitação nem competência técnica para recomendar qual é o remédio que você vai ter que usar, nem qual procedimento invasivo, intervencionista ou procedimento cirúrgico que você vai ter que fazer. Por que você leva em consideração a cartinha que seu médico manda para você fazer fisioterapia? Quem define qual tipo de fisioterapia você vai ter que fazer, por quanto tempo, quantas sessões, qual diagnóstico que você tem, somos nós, fisioterapeutas musculoesqueléticos. Ou seja, se você veio com um laudo de uma ressonância magnética que tem um diagnóstico de hérnia de disco, dentro da sua hérnia de disco, que é o diagnóstico médico, nós te avaliamos e você pode ter 14 apresentações clínicas, ou seja, 14 diagnósticos diferentes dentro da fisioterapia. E dentro desses diagnósticos diferentes da fisioterapia, cada paciente precisa receber um tratamento específico para aquela condição. Se a gente fosse falar em tipos de dor, por exemplo, você poderia ter 8 subcategorias de tipos de dor crônica com o mesmo diagnóstico médico, ou seja, o cara chega com fibromialgia, mas se eu atender 10 pessoas com fibromialgia, as 10 pessoas com fibromialgia podem ter apresentações clínicas completamente diferentes e melhorarem com tratamentos completamente diferentes. Quando o médico olha para você e fala, faça 10 sessões de RPG, 10 sessões de fisioterapia ortopédica, 10 sessões de pilates e volte aqui, ele não faz a mínima ideia do que ele está falando. E você vai fazer um tratamento conservador e vai falhar, porque não é o que você precisa na maioria dos casos. E aí quando você voltar nele, ele vai achar, ele já fez o tratamento e não melhorou. Logo, só temos essa opção de operar você. Faz sentido? E é por isso que muitas pessoas fazem cirurgia de forma desnecessária. O médico não estudou fisioterapia. Fisioterapia não é uma técnica. Fisioterapia é uma profissão científica, respaldada pelas principais evidências, pelas principais pesquisas. E dentro da fisioterapia a gente tem 30, 40 técnicas diferentes e o seu caso precisa de uma delas. Quem vai definir o que é? Somente o fisioterapeuta. Então, qual seria a conduta ideal? O médico solicitar a avaliação de um fisioterapeuta. E dentro da avaliação do fisioterapeuta, nós definimos qual vai ser o tratamento. E não aquela cartinha. É porque você está seguindo aquela cartinha que você não está melhorando. Porque médico não entende de fisioterapia. Mais uma vez, repita comigo. Médico não entende de fisioterapia. A não ser que ele seja fisioterapeuta também e depois formou em medicina. Aí ele sabe alguma coisa. Mas como ele formou em medicina também, é provável que ele não esteja nem um pouco atualizado com as principais diretrizes que a fisioterapia prega. Então assim, pessoal, eu recomendo que se o fisioterapeuta que você está sendo atendido está seguindo o que o médico falou, é porque ele não sabe o que ele está fazendo. Porque na minha prática clínica de quase 10 anos, eu atendi mais de 7 mil pessoas e todas as pessoas que chegam com a recomendação médica de fisioterapia que eu avalio, não era aquilo que a pessoa precisava. Então fica na consciência de cada um de vocês, porque são vocês que escolhem os profissionais que vão cuidar da saúde de vocês.